CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05, bom dia pra você, sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, dia de decisão da Recopa Sul-Americana, Flamengo em campo, Vitor Pereira no banco de reservas, sendo muito adorado por muitos e também odiado por outros tantos. E é exatamente sobre isso que eu quero a sua participação no WhatsApp da CBN 19 991869070 ou então no chat no YouTube. E aí, da Mengão? Flamengo consegue reverter a vantagem do Del Valle conquistado na semana passada? Maracanã vai estar lotado, hein? E o Flamengo buscando esse título para dar uma amenizada na situação do VP. Você acha que o Mengão consegue reverter a situação? Mande a sua participação pra gente e nós teremos a maior alegria em recebê-la. E a gente começa com os principais destaques de hoje. E exatamente sobre o Flamengo que a gente começa falando. O Mengão busca o título da Recopa Sul-Americana a partir das 9h30 da noite e aposta em Maracanã lotado para reverter a vantagem do Del Valle. Recuperado, Pedro está confirmado para o confronto. E agora o destaque do Guarani, o Bugre. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Daqui a pouquinho, de forma oficial, o atacante Bruno Mendes será apresentado à imprensa. O jogador que já estava regularizado no BID desde a semana passada foi anunciado oficialmente pelo Bugre no início da tarde de ontem. Bruno Mendes poderá ser inscrito para o Troféu Independência, o troféu do interior que já não vale mais vaga na Copa do Brasil do ano que vem, ou até mesmo só pode estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. Bugre enfrenta o Palmeiras no próximo domingo e os ingressos já estão à venda. É, o Menino de Ouro está de volta ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, né, Antônio Lupi, já aproveitando o seu destaque, ontem um amigo nosso que tem uma preferência pela Sociedade Esportiva Palmeiras nos perguntou na redação como que eu faço para comprar ingressos para o visitante. Não há, né, Antônio Lupi? Não vai ter como, infelizmente, né? Por conta de uma determinação do Ministério Público, jogo com torcida única, regra que está em vigência aqui em Campinas desde 2018. Então o torcedor do Palmeiras vai ter que ouvir o jogo na CBN, Pio. Ah, não tenha dúvida disso, e vai ficar com muita emoção. E agora, o destaque dos clubes de São Paulo, os clubes da capital com o Vinícius Moura. O atacante Jonathan Calleri sofreu uma lesão no tornozelo e deve ser desfalque no São Paulo até o fim do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni deve passar a utilizar o também argentino Juliano Galopo como centroavante. O jogo do Corinthians no fim de semana pelo Paulistão mudou de data. O alvinegro irá enfrentar o Santo André no sábado e não mais no domingo. No Palmeiras, o meia Rafael Veiga esteve envolvido em 9 dos últimos 11 gols da equipe na temporada. E o Santos irá conhecer na quinta-feira seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. E hoje tem jornada esportiva aqui na CBN Campinas a partir das 9 da noite, porque a Macaca vai jogar logo ali, bem pertinho, lá no Piauí contra o Fluminense, o destaque da Ponte. Bom dia, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento caiu a conexão de Júlio Nascimento. Macaca que joga contra o Fluminense do Piauí nesta terça-feira em busca da classificação na primeira fase da Copa do Brasil. Sem Elvis, grande destaque do time pontepretano, mas com praticamente força máxima e muita concentração do técnico Hélio dos Anjos para essa partida.
E polonês Martin Oleski conquista prêmio Puskás durante cerimônia The Best da FIFA e frustra Richarlison, único brasileiro indicado para algum prêmio individual. E agora os destaques dele, Fábio Chaib. Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Caso grave, viu, Pio? Iranduba, time do Amazonas, é suspenso por 2 anos e rebaixado do estadual por fortes indícios de manipulação de resultados. Decisão da Federação Amazonense foi baseada em um relatório da CBF que, por meio de um sistema, analisa possível envolvimento de times com esquema de apostas. Partida investigada foi uma derrota de 7-0 do Iranduba para o Amazonas no começo do mês. E mais, situação complicada na Espanha. A imprensa espanhola revela que Daniel Alves pode pegar de 8 a 10 anos de prisão. Brasileiro que está preso preventivamente desde 20 de janeiro deverá ser julgado no último trimestre deste ano. Daniel Alves é acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate no fim do ano passado em Barcelona. E ainda, ficou na bronca, hein, Pio? Em coletiva nessa terça-feira, técnico do Botafogo critica a arbitragem do clássico contra o Flamengo e chama a partida de peça de teatro. O português Luiz Castro diz que Botafogo não foi tratado de forma igual ao rival e sugere que psicólogos façam tratamento para quem comanda o futebol, viu, Pio? Jesus do céu, ficou na bronca mesmo o português treinador do Botafogo. Que coisa, hein? Carlão de Freitas, Macaquina em campo hoje à noite. É aquele tipo de jogo traiçoeiro. Importante, mas traiçoeiro, hein, Carlão? Bom dia! Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esporte. Jogo muito traiçoeiro. Jogo em que a Ponte tem que tomar muito cuidado. Enfrenta um adversário que dentro do seu estado, dentro do seu campeonato, domina amplamente a competição, vai jogar diante do seu torcedor. E é importante, né, o que o técnico Hélio dos Anjos tem pregado para este jogo. Pezinho no chão, mas clima de decisão, seriedade, porque está em jogo muita coisa, não só a classificação à próxima fase, mas, de qualquer maneira, o futuro financeiro da Ponte Preta dentro da temporada. E mensagens já chegando aqui no WhatsApp da CBN Campinas. O nosso amigo Danilo tá mandando o seguinte aqui, ó. Suco 2, Flamengo 1. Suco campeão da Recopa logo mais no Maracanã. O Emerson mandando mensagem pra gente. Dias, grande Emerson Santana. Hoje à noite, R$1.200.000 em caixa. É a Macaca em campo pela Copa do Brasil milionária. E o Amarildo Breno até... Oi? É 1.400, Pio. Tem mais 200 mil aí. Pode pôr mais 200 aí. Pode pôr mais 200. Ah, mas apesar que põe os impostos, né? Aí saiu 1.200, né? Aí, até na premiação a gente não, né? Eles pagam imposto. Então... Rapaz do céu, e é imposto, hein? Porque você que é muito bom em matemática, Antônio Lupe. Nossa senhora. Qual a porcentagem de 200 mil em cima de 1.400.000, Lupe? Ah, você multiplica por 4 e divide por 107 vezes 2 mais 44 dá cerca de R$180.000 de desconto. Maravilha, olha, tô impressionado. Bom dia, amigos. Olha só, Elvis é 70% dessa força máxima da Ponte, diz o Amarildo Breno. Exatamente, né, Carlão? Porque eu falei na manchete aqui, a Ponte tirando o Elvis vai ter força máxima. O Amarildo lembra, mas o Elvis é 70% da força máxima. É um jogador importantíssimo, é um jogador que da parte de criação ele representa esse percentual realmente. A Ponte não tem um jogador como ele dentro do elenco. Cássio Gabriel até vive um momento importante, o Hélio dos Anjos tenta fazer com que o Matheus Jesus possa ser este Elvis, mas com a característica do Elvis, a criatividade, o faro de gol, né, o rei das assistências, a Ponte não tem. E ela vai ter que encontrar uma solução dentro do grupo, talvez seja o Matheus Jesus, um cara que pode chegar perto aí do Elvis, mas hoje, infelizmente, para o torcedor ponte-pretano, ele é insubstituível. O Cris Salvione, bom dia, Pio, e a todos do CBN Esportes. Hoje, com certeza, como bom corintiano, estarei torcendo para o VP com todas as minhas forças. Sim, vai estar sim. Continue mandando seus recados aqui no WhatsApp, também no YouTube da CBN Campinas. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação:
Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h16, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito pra gente. E eu vou falar uma coisa pra você, hein? Barão de Jaguara, a gente que trabalha no centro adora Barão de Jaguara, né? Porque vira e mexe, ela nos faz chegar um pouco atrasado no trabalho, viu, Thaís? Bom dia. Muito bom dia para você, Rafa. Bom dia mais uma vez para quem está ouvindo a gente. Pois é, tem interdição ali na Barão de Jaguara, né, Rafa, que acaba complicando um pouco a vida do motorista. O motorista perde tempo ali porque está interditado da rua Coronel Quirino até a Dr. Tomás Alves. Então, o motorista, da General Osório até a Dr. Tomás Alves. Então, o motorista perde tempo ali pela Barão Geraldo. Próximo a Barão de Jaguara. Motorista perde tempo também pela Avenida Senador Saraiva. Tem trânsito bastante carregado, Rafa. Desde a rua Jorge Miranda, passando ali a Avenida Campos Sales, até o viaduto Miguel Vicente Cury, pela pista da direita, motorista então perde tempo por ali. Pela pista da esquerda, também tem lentidão, da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Avenida Moraes Salles, motorista reduz a velocidade da saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas, pelas duas pistas. Situação que se repete no sentido centro, motorista reduz a velocidade desde o viaduto Laurão até a rua Irmã Serafina. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã, Rafa. No quesito confiança, Embracon é nota 10. São 35 anos de experiência no mercado, com as melhores condições para realizar seu sonho. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E o STJD arquivou o processo contra o jogador Wallace do Cruzeiro pelas postagens relacionadas ao presidente Lula, em que o jogador acabou sendo suspenso pela CBV e também, naquele momento, pelo próprio STJD. A entidade entendeu que o jogador não vestia a camisa do clube, estava em casa e que não há nenhuma relação com o esporte. Por isso, o processo foi arquivado. O Wallace ainda está suspenso pelo COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, e também pela Confederação Brasileira de Vôlei, que seguem analisando o caso para que ele possa voltar a jogar. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze 20 de volta com o CBN Esportes. Ô Carlão de Freitas, você está fazendo sucesso e atraindo fãs, não só pelo seu conhecimento esportivo, mas musical também, viu, Carlão? Porque o Marcelo Nascimento mandou o seguinte recado. Bom dia, rapaziada. Foi muito bom ontem quando o Carlão cantou Coldplay. E a inveja do Lupe e do Júlio, hein? Comentário do Marcelão aqui, viu, Carlão? Olha, agradeço a Marcelão, mas se o Júlio e o Lupe ficaram com inveja eu cantando Coldplay, é que eles estão ruins, eles estão bem ruins, mas o Coldplay é o seguinte, Pio, ontem até no Arena eu expliquei. Eu até ouvi algumas cantigas do Coldplay e tal, mas após assistir o Rock in Rio e perceber a maneira como eles trataram o público, o respeito como eles encararam o show, porque tem artista de uma magnitude enorme que vem ao Brasil e faz o show por fazer. Não, eles não se entregaram e foi um show sensacional e me emocionou. E a partir de então, eu passei a ser um fã do Coldplay. Pena que eu não tenho grana para acompanhar os caras aqui no Brasil. Ah, sem dúvida nenhuma. É uma banda incrível. E na nossa banda que estamos formando, Antônio Lupe e Júlio Nascimento, Júlio vai no baixo, o Lupe vai no cavaquinho, Fábio Scheib backing vocal e Carlão de Freitas agora será o vocalista, viu, Julião? Nada de pôr no violão, não. Perfeito, não, tranquilo, acho que tem muita qualidade aí, né? Carlão deve ter um tom mais grave, então a gente já vai começar a ensaiar as músicas aí, ver o repertório eclético de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo pode acontecer no show dele, né, Pio? É porque vocês não sabem nada. Não, foi o Pio empresário? Eu vou ser o empresário, ganhar muito dinheiro em cima de vocês, e é porque vocês ainda não viram Carlão de Freitas cantando Marília Mendonça e Maiara e Maraíza. Ainda bem, né? Tem uma certa razão aí, Antônio Lupe. Bom dia, o amigos. O risco de sucesso chega a quase zero. Chega. Bom dia, amigos da CBN. Vitor Pereira, aqui se faz, aqui se paga. É o JP de Moraes, lá do Padre Anchieta. Manda um repeteco aí, Carlão. Eu perdi ontem essa parte. Carlão de Freitas, nova versão do gemidão do Zap cantando Coldplay. Cara, tá fazendo muito sucesso. Deixa para uma outra oportunidade aí. Quando eu estiver um pouco mais empolgado que o normal, aí eu solto aí algum Coldplay, U2, sem falar em Raça Negra, Jorge Mateus e por aí vai. O Rogério Fonseca manda aqui, ó. Canta mais não, pelo amor de Deus. Boa, Rogério, tô com você. Bom, vamos falar do Flamengo, Mengão, que entra em campo logo mais a partir das 9h30 da noite. Informações do Rubro Negro com o Vitor Lessa. Logo mais no Maracanã, o Flamengo entra em campo às 9h30 da noite para decidir o título da Recopa Sul-Americana diante do Independiente Del Valle. O técnico Vitor Pereira terá à disposição Pedro e Gerson, que se recuperaram de lesões a última semana. O camisa 9 volta à equipe principal. No entanto, Gerson deve começar no banco de reservas. Ele está recuperado da lesão sofrida no tornozelo direito, mas não atua desde o último dia 15, quando se machucou no primeiro tempo da vitória por 3-1 sobre o Volta Redonda. Dessa forma, o meio de campo deve ter mais uma vez Thiago Maia, Vidal e o capitão Everton Ribeiro. Léo Pereira, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Vitor Hugo seguem no departamento médico. O Flamengo deve ir a campo com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Após ter perdido por 1-0 no jogo de ida em Quito, o Flamengo precisa vencer no mínimo por 2 gols de diferença para levantar a taça da Recopa nos 90 minutos. Uma vitória rubro-negra por vantagem mínima levará a disputa para a prorrogação. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. E aí, Carlão de Freitas, dá pro Mengão? Acho que a pressão hoje no Maracanã, pra cima do Independiente Del Valle no início do jogo vai ser enorme. Só que essa pressão pode se tornar pressão para o Flamengo, dependendo da forma que o jogo for rolando, né, Carlão? A gente conhece, né, mais ou menos a história, essa relação da torcida do Flamengo com o Flamengo, o nível de cobrança muito alto, enorme, e vai ser uma pressão.
nos primeiros minutos, uma pressão positiva para tentar aí intimidar o Independiente del Valle. Se não sair este gol, realmente a pressão fica negativa, se volta para os jogadores do Flamengo, se volta para o técnico Vitor Pereira. O Flamengo tem time, tem mais time para vencer, tem todas as possibilidades, apesar de estar perdendo, né, no agregado por 1-0, mas eu vejo o Flamengo com boas condições de vencer, tem a volta do Pedro, tem a volta do Gerson, mesmo não estando entre os titulares e não vivendo um grande momento técnico. Mas eu sou Flamengo, acho que o Flamengo hoje pode dar uma reviravolta aí neste início de temporada tão tumultuado sob o comando do Vitor Pereira. Antônio Lupe, seu palpite para o jogo Flamengo Independente del Valle, Lupe. Você me fez uma pergunta e eu preciso fazer outra a você. Você tem a parcial de ingressos vendidos para o jogo? Eu vou levantar já. Tá, se passar dos 50 mil, o Flamengo ganha fácil. Ah, mas vai passar. Vai passar. Se não passou ainda, vai passar, né, Júlio Nascimento? Eu tô até dando uma olhada aqui também para ver se tem alguma parcial de vendas, mas isso aí não tenho dúvida, né? A torcida do Flamengo sempre fez a parte dela em relação à festa no Maracanã. Criou sempre um clima ali, né, nesses jogos decisivos, mas eu confesso que eu tô um pouquinho receoso, né, com esse momento do Flamengo, com as críticas em relação ao trabalho do Vitor Pereira, e cada vez mais convencido que o Vitor Pereira é um cara difícil de se administrar no vestiário, né. Ontem eu acompanhei uma entrevista do Roger Guedes, ele foi muito claro, dizendo que o Corinthians melhorou muito sem o Vitor no vestiário, então eu tenho essa preocupação hoje com o vestiário do Flamengo. Tô achando que vai pintar um empate, viu, Pio? Eu tô indo nessa também. 10 milhões de reais a premiação, viu, Fábio Scheib? Ah, muita grana, né, Pio? Era exatamente o que o Flamengo deixou de ganhar no Mundial e na Supercopa. A Supercopa era 10 milhões também, e no Mundial poderia ter sido até mais, mas o Flamengo não é nem pelo dinheiro que tem que fazer uma boa partida hoje, é para mostrar realmente serviço e dar uma resposta para a torcida. Como dissemos anteriormente, o começo de ano do Flamengo muito ruim, muito aquém, né? Mas jogo complicado hoje, viu, Pio? Não acho que vai ser fácil, não. E o Del Valle pode fazer uma outra façanha que outro time equatoriano fez, né? A LDU em 2008 sendo campeão no Maracanã contra o Fluminense. Seu palpite, Fabião? Acho que vai dar prorrogação. E aí? O campeão? Pênalti. E o campeão? Essa aí. Não. Ele tá andando em cima do muro. Se empurrar, ele cai pra um lado ou pro outro. Del Valle. Ah! Tá bom. Agora falou com o coração, hein? Falou com o coração. Agora, meus amigos, fiquem atentos ao que disse Rodrigo Caio. Ele concedeu uma entrevista ontem à TV Fla e ele explicou o momento que vive o Flamengo. Eu, particularmente, não entendi absolutamente nada. Eu queria a ajuda de vocês. Ouçam. A gente não vive nos nossos melhores momentos, mas são nesses momentos que os melhores momentos virão. Vocês querem? Não, mas calma aí. Dá pra repetir ou é muito difícil? Não, eu vou matar a técnica aí, porque... Dá pra repetir, vamos lá. É uma análise profunda. Vai, Rodrigo Caio, fala. A gente não vive nos nossos melhores momentos, mas são nesses momentos que os melhores momentos virão. É complexo. Não, eu entendi, bacana. Ele lembrou, Julião, Pio, Lupe, Fabião e ouvinte, aquela entrevista do João Paulo, que jogou no Guarani aqui, mas após aquele duelo contra o Corinthians, pelo Oeste, né? Foi sensacional, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas futebol é isso que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu, mas futebol é isso que aconteceu. Gols! É isso aí. A gente... Mas, Pio, o Rodrigo Caio disse o seguinte, ó. Nós não estamos no nosso melhor momento, ou seja, o Flamengo está num momento delicado. Mas é nesse momento delicado onde você tira as lições para que a partir dessas lições você melhore o momento e passe a viver um novo momento. E esse bom momento é melhor porque você tem um aprendizado no momento ruim e você passa a valorizar o melhor momento que é agora. É o coach Júlio Nascimento. Cara, eu acho que é por aí que ele foi. A linha assim dele é essa.
Maravilhoso. Exatamente, Fábio Chaib. É o coach Júlio Nascimento. Provável Flamengo: Santos, Varela, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O Del Valle, Ramires, Fernandes Garcia, Chirão. Como que pronuncia esse zagueiro aqui do Del Valle, gente? Schunk, Carvajal e Caicedo, Pelerano, Faravelli, Sornossa e Alcivar ou Rodrigues e o Dias lá no ataque. Esse é o provável time do Independente Del Valle. Rápido intervalo, repórter CBN, e a gente volta já já. CBN, Central Brasileira de Notícias. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Você sabia que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Que o seu organismo repõe muito rapidamente o sangue doado? Que não há riscos de contrair doenças na doação? Os estoques estão baixos e precisamos de sua solidariedade. Ligue para agendar sua doação no Hemocentro ou banco de sangue mais próximo de sua cidade. Agora, mais uma curiosidade. Doar faz bem para o outro e para você. Iniciativa CBN Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou soltar 102 pessoas presas em virtude dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Eles vão poder retornar às cidades de origem, mas serão monitoradas por tornozeleira eletrônica. Cerca de 800 pessoas permanecem detidas. Um ucraniano e um filipino foram encontrados mortos num navio de carga estrangeiro no Amapá. A Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado e a Anvisa investigam o caso. 19 tripulantes fizeram teste de Covid-19. Nenhum deles está infectado e todos apresentam boa condição de saúde. O navio tinha partido do continente africano. O chefe da inteligência da Receita Federal durante o governo de Jair Bolsonaro, Ricardo Pereira Feitosa, acessou e copiou dados fiscais sigilosos de opositores do ex-presidente. Segundo documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, um dos alvos do levantamento foi Eduardo Gussen, então Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e responsável pelas investigações da suspeita de esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, denúncia posteriormente arquivada. O Ministério da Educação divulgou o resultado do Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre. A classificação pode ser consultada no site do SISU. Participaram do processo os estudantes que prestaram o Enem no ano passado e não zeraram na redação. As matrículas para a chamada regular vão de 2 a 8 de março. Os candidatos que não foram selecionados podem se inscrever na lista de espera. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. 11h34, de volta com o CBN Esportes Campinas para falarmos da Ponte Preta, Macaquinha, que logo mais às 9h30 da noite entra em campo pela Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí. Transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 9 horas. Narração de Carlos Cabelos, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, Eliel Almeida comandando essa galera aqui nos estúdios da CBN. Macaca
podemos dizer que pronta, né, Júlio Nascimento? Exatamente, Pio. A Ponte vive a expectativa desse jogo, né? Que tem uma importância muito pelo aspecto financeiro, claro. Vocês já mencionaram a premiação em caso de avanço da Ponte, R$1.400.000. E a expectativa da diretoria é que a Ponte avance minimamente aí 2, 3 fases para já bater a meta de premiação. A Copa do Brasil teve um reajuste de 14% da premiação total, e a grande notícia a ser comemorada pela Ponte foi a nova divisão da CBF. Então todos os integrantes da Série B pertencem agora ao grupo 2 de premiação. Ano passado a Ponte pertencia ao grupo 3, então ela passou por 2 reajustes e esse dinheiro vai ser muito importante para todo o planejamento da temporada. A Ponte tem uma participação grande em Copas do Brasil, já são 19 edições, a Ponte venceu 17 vezes na estreia, mas claro que essas 2 últimas eliminações para a Aparecidense em 2019 e também para o Cascavel em 2022, ligam um sinal de alerta para que a Ponte leve muito a sério, não entre de salto alto nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Provável Ponte para hoje, com 2 boas notícias: a volta do Matheus Silva. O Matheus Silva saiu do jogo contra o Primavera sentindo dores musculares, foi preservado da última partida contra o Lemense, mas deve jogar, e também o Gé, de volta ao time depois de um desgaste físico e mental, como disse o Hélio dos Anjos, está preparado para ser titular do time da Ponte hoje. A tendência é de uma Ponte com Kaique França, Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus, Júnior Tavares ou Cássio Gabriel. O Júnior Tavares tem aí um favoritismo para entrar nesse meio campo, Gé e Pablo Diego. O Eliel, que vive uma grande fase na Ponte, né? Sempre quando titular o Eliel tem uma participação em gol, marcou contra o Lemense, marcou contra o Linense. Ano passado, quando jogou como titular contra o Náutico, sofreu pênalti no gol do Leonaldi. Então o Eliel é sempre muito ativo quando joga 90 minutos, mas o Gé ainda vive uma temporada muito boa nas estatísticas e tem a preferência do técnico Hélio dos Anjos. A tendência é que essa seja a escalação. Lembrando, né, os principais desfalques da Macaca: ausência do Ramon Carvalho, do Mailton na lateral direita, do Fraga, do Everton, do Guilherme e também do Elvis, que está entregue ao departamento médico. Viu? E aí, Carlão de Freitas, enfrenta um time que, assim, a gente obviamente pode fazer uma relação aí com a Copa do Nordeste, porque são times que a gente conhece, né? Se a gente for fazer lá um comparativo e uma análise diante do Piauiense, por exemplo, aí é um pouco mais complicado. Se a gente pegar a Copa do Nordeste, por exemplo, o Fluminense do Piauí está no grupo A, que tem Fortaleza, Sport Recife, CRB, Sampaio Correia, Ferroviário, Atlético da Bahia e Vitória da Bahia. O Fluminense é o último, é o lanterna, 8º colocado, e só 2 pontos, 2 empates em 5 jogos, Carlão. Quer dizer, é um time frágil que a Ponte enfrenta logo mais. É um time frágil, se levarmos em conta a Copa do Nordeste, que é um campeonato, logicamente, mais qualificado que o campeonato piauiense. Mas olha, Pio, não é nem levando para o lado humorístico da coisa, mas em se tratando de Ponte Preta, é melhor você analisar o Fluminense pelo campeonato estadual do que analisar pela Copa do Nordeste. Porque a gente sabe o histórico da Ponte, a Ponte ultimamente não tem feito boas competições em termos de Copa do Brasil. O Júlio citou 2 eliminações precoces, né? A última contra o Cascavel, a penúltima lá, aquela polêmica contra a Aparecidense. Então, eu acho que até que o Hélio dos Anjos está levando isso em consideração. Ele trabalha a Ponte Preta para enfrentar o Fluminense do campeonato estadual, que é o líder, que é uma equipe que vem de vitórias consecutivas, que vem de vitórias sobre o Coriçaba. Eu acho que é esse o Fluminense que o Hélio trabalha na cabeça dos jogadores. Porque se levarem em conta esse Fluminense da Copa do Nordeste, de repente você pode incutir na cabeça dos jogadores uma situação confortável. E eu não vejo nada de conforto para a Ponte nesta primeira partida. A gente já tem exemplos aí de clubes gigantes passando por problemas, né? O Cuiabá, que é Série A, foi eliminado, o Santos passou por problemas contra o Ceilândia. Então são exemplos que ajudam a Ponte Preta a pensar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito decisiva neste jogo contra o Fluminense. Então, entre esses 2 Fluminenses, Pio,
para falar da Ponte Preta. Se eu fosse o palestrante, se eu fosse o treinador dessa rapaziada, eu mostraria o Fluminense do campeonato estadual, que é o líder, e a Ponte tem que tomar muito cuidado. Bom, então vamos aproveitar também e fazer um palpitão aqui. Fluminense e Ponte, Fluminense do Piauí e Ponte, Carlão de Freitas. Vamos lá, Fluminense do Piauí e Ponte, eu acredito em dificuldade, tá? Por ser um jogo único, pela grana que envolve, para o Fluminense é muito importante também. Mas eu vou de vitória da Ponte, mas aquela vitória ao estilo Ponte Preta. 2-1 no sufoco, para infartar. Meu Deus do céu. Ô, Antônio Lupe, nos palpites você nunca palpitou menos de 5 gols em qualquer jogo. E aí, Lupe? Pio, mas eu acho que hoje não vai ter jeito. E só um detalhe, né? O Júlio citou dessas eliminações que a Ponte acabou sofrendo. Realmente foram eliminações vexatórias para a Ponte Preta. Só que o momento que a Ponte atravessava também, principalmente ano passado, vivendo aí zona de rebaixamento no campeonato estadual, um clima turbulento, contra a Aparecidense também fazia ali um campeonato estadual meio que aos trancos e barrancos. E esse ano, mesmo sendo uma Série A2, a Ponte vive um momento muito bom e que há muito tempo a gente não via. Eu acredito muito no potencial do Hélio dos Anjos, no poder de concentração do grupo e também de desempenho. Então eu acredito numa vitória da Ponte Preta por 3-1, Pio. E até em cima dessa concentração, Júlio, e aí já pedindo o seu palpite também, é impressionante como o Hélio tratou o pré-jogo, a pré-viagem lá pro Piauí, com concentração, com jogadores focados e ele incutindo na cabeça dos atletas a importância desse jogo financeiramente falando para a Ponte. Exatamente, né? Ele fez questão de ressaltar isso, até porque eu acredito que existe uma cobrança grande, né, do Eberlin, do departamento de futebol, em cima do Hélio, justamente para conscientizar o quanto que pode impactar financeiramente para a Ponte uma saída precoce da Copa do Brasil, né? Inclusive, o Hélio chegou na Ponte pós-eliminação na Copa do Brasil e provavelmente ficou por dentro do quanto o time sofreu com a falta desse dinheiro em 2022. Então acho que essa consciência foi criada sem dúvida nenhuma para que o Hélio dos Anjos consiga inflamar o vestiário da maneira correta, né, e não errar ali a medida também, que isso pode ser prejudicial. Meu palpite 2-0 para a Ponte, né, mesmo fora de casa. Assistir 2 jogos do Fluminense na Copa do Nordeste, é um time que tem muita dificuldade defensivamente e na bola aérea, então a Ponte pode explorar muito o escanteio, principalmente essa bola aérea. Tô acreditando em 2-0 e certamente um dos gols será de cabeça. E aí, Fábio Scheibe, fácil ou difícil o confronto? Pregar respeito, mas a Macaquinha vai dar show hoje lá no Piauí. Pra mim, 3-0 pra Macaca no Lindolfinho, né, Pio? Lindolfinho, verdade. Lindolfinho, 5 mil e pouco, né, Julião? 5.900 lugares, né? Claro, hoje tomado aí pelos torcedores do Flu. É um estádio acanhado, né? Vocês gostam, aí o Carlão fala que o futebol deveria ser todo ele feito com estádios raízes, né? Mas as condições de trabalho não são boas. Então depois a gente vai ver se alguém vai reclamar aí das condições também. Lindo. Pio. Oi, Lupe. E só rapidamente falando a respeito do Fluminense, eu acho que o principal jogador, até dando uma olhada no elenco, é o Pio, que não é você. Mas sim aquele que, certa vez no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando defendia o ainda Red Bull, né? Não era nem Red Bull Bragantino, acabou complicando a vida do Dandan, narrador, e acertou um chutaço praticamente da intermediária de uma falta. Então, se ele estiver com aquelas condições, é bom a Ponte evitar ali faltas na região intermediária do ataque. O Dandan, o que ele falou? Que ele ia embora do estádio? O que é? Ele ia embora. Falou, não chuta não vale a pena, tá muito longe. Ele falou, sai do estádio. Mas se fizer o gol, eu vou embora. Isso. Se eu encontrasse o Dandan depois, ou antes, né, eu teria dito o seguinte, falei, Dandan, você não conhece Giovani Santos, o goleiro louco. Se você conhecesse, você não teria ido com tanta convicção assim, porque quem trabalhou já atrás do gol ali com o Giovani Santos, nossa. E claro, o Giovani Santos é um ser humano incrível, sim. Mas eu tô falando da personalidade dele como jogador. Ele conversa sozinho,
E às vezes quando ele erra, cara, ele dá cabeçada na trave, ele fica se chutando, ele fica se socando. Ele é uma figura exótica, por isso que eu apelidei carinhosamente Giovanni Santos é o louco dos arqueiros. Provável Fluminense do Piauí com Jefferson, Carlos Henrique, Lucão, o Everton e Rômulo Carioca, Pio, Janeudo e Maurício, Matheus Ramos, Augusto e Natan Cachorrão. É um ponta mordedor, Carlão de Freitas? Oi? Ponta mordedor, o Natan Cachorrão? Então, mas Cachorrão já é mais nome assim, daquele cara que é atacante, né? Não atacante de lado, mas fazedor de gol, né? Então tem que tomar cuidado. Esse cachorro. Já teve em Campinas, no Guarani de 94, o saudoso Vadão que indicou Reginaldo Cachorrão. Jogou no Guarani, jogou no São Paulo, Atlético Paranaense, e o Vadão trabalhou com o Cachorrão no Atlético Paranaense. E ele indicou aqui para o Guarani. Então, este foi o Reginaldo Cachorrão. Mas agora a Ponte vai trabalhar, vai jogar contra um outro cachorrão. Agora um cachorrão atacante. O Edmilson não tinha nada de cachorro aí no apelido? Ou eu tô maluco? O Edmilson... Atacante do Guarani. Edmilson, atacante do Guarani. Acho que eu tô confundindo, né? Não tinha. Não. O cachorrão que eu conheço, o Reginaldo Cachorrão, foi um famoso. Agora o outro eu não tô me lembrando, pode até ser. E na Ponte teve o Alexandre Macacão, né? Alexandre Macacão, sim. E tem as variantes, né? Pra Pitbull também, né? Pitbull. Aí tem as raças, exatamente. Olha lá. O que você ia falar, mas esse cachorrão do Fluminense, ele não morde, viu? Ele lambe. Não, mas é sério. Não, porque aí no jogo... você verdade. Isso aí, você fica verdade. Aí clipa, você tá pro Brasil inteiro. Aí é verdade. Um repórter de Campinas. Gente, calma. O Fluminense é inofensivo, o atacante é inofensivo. Mas eu tô com o Lupe nessa aí. Calma. Aí já fizeram o recorte sem eu explicar. Porque esse cachorrão contra o Santa Cruz, ele lambeu o adversário. E o adversário ficou nervoso e deu um soco e foi expulso. Ou seja, a lambida do cachorrão logrou êxito. Então, muito cuidado. Foi pela Copa do Nordeste, se não me engano. Imagina 9 horas da noite hoje aí no estúdio, como vai ser, Meu Jesus do céu, que coisa. Rápido intervalo, daqui a pouco as notícias dos clubes da capital e também o Bugrão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h49, o Renato Alves e também o Eduardo Lacerda, Júlio, estão lembrando aqui que o Edmilson era o cara de lobo. Cara de louco, eu tô com cachorro louco é o Thiago Silva, que era do MMA, do UFC. Isso. É cara de louco, isso aí. Grande Edmilson. Exatamente. E o Guarani tem uma semana inteira de trabalho, obviamente, para o jogo contra o Palmeiras no final de semana, Antônio Lupi. É verdade, Pio. E a gente fala, né, que esse jogo pode ser apenas para o Guarani cumprir tabela, né? Mas existe aí uma pequenina falha no regulamento em relação a essa distribuição das vagas na Copa do Brasil. Porque a partir do ano que vem, todo mundo sabe, não tem mais a questão do ranking, e sim apenas a colocação
das 5 vagas serão escolhidas, né, as equipes que ficaram aí nas 5 primeiras posições do campeonato estadual. A grande dúvida é se o Guarani, que vai disputar o troféu Independência, que é o troféu do interior e que o campeão não leva mais a vaga na Copa do Brasil, se a somatória de pontos ela vai ser computada também na classificação geral. Então, assim, é importante essa vitória do Guarani em cima do Palmeiras na última rodada para somar pontos e aí depois também disputar esse troféu Independência aí com essa possibilidade, né? Se a federação vai ou não computar os pontos desse troféu Independência, o antigo troféu do interior. Semana cheia, semana bem mais leve, até por conta da vitória por 5-0 em cima da Inter de Limeira, resultado que eliminou qualquer risco do Guarani ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Ou seja, o Bugre garantido mais um ano na principal divisão do futebol do estado de São Paulo. E daqui a pouquinho, por volta do 12h15, o atacante Bruno Mendes, que volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa para a sua terceira passagem, será apresentado oficialmente. O Bruno Mendes já estava regularizado no BID da CBF, se não me engano, desde a semana passada, porém o Guarani ainda não tinha oficializado a contratação do jogador. Isso aconteceu ontem, no início da tarde, o Bruno Mendes foi oficializado, só que ele poderá até estrear nesse troféu Independência, até porque o regulamento permite 4 trocas na lista de inscritos. Então, se o Bruno Mendes estiver com condições de jogo, poderá participar do torneio. Se não, apenas na Série B do Campeonato Brasileiro, que está programada para começar no mês que vem. Em relação ao Bruno Mendes, ele que é um dos principais nomes aí das categorias de base do Guarani, surgiu lá em 2012, inclusive marcando gols importantes, voltou na temporada 2018, ajudando o Guarani a voltar para a principal divisão do estado de São Paulo, e agora de volta ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Moisés Moura com mais tranquilidade para trabalhar a equipe, a diretoria definiu que ele seria aí o técnico dessas 2 últimas partidas. Já tem um pequenino movimento de alguns torcedores até pedindo uma experiência maior, né, um período maior para o Moisés Moura, que foi jogador, fez a sua trajetória, os seus cursos para treinador na Europa, em Portugal, e veio para o Guarani para treinar a equipe sub-20. E vai ter um grande teste, domingo contra o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os ingressos já estão à venda nas bilheterias do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando mais uma vez, jogo com torcida única. Apenas torcedores do Guarani no estádio, os torcedores do Palmeiras não terão acesso no Brincão, viu? Você me faz lembrar, Lupe, aquela conta que tava todo mundo fazendo e comemorando a vitória do Guarani na última rodada da Série B por causa da Copa do Brasil e tudo mais. Então é isso, é ganhar o maior número de pontos possíveis para depois não ter muita conversa e garantir vaga na Copa do Brasil. É porque o regulamento ele é falho nessa situação, né? Porque ele fala assim, os 5 primeiros colocados, eles levam as vagas para a Copa do Brasil. Só que não fala se é somatória de pontos da primeira fase, se soma quarta, semi e final, se soma torneio Independência. Então, assim, fica todo mundo meio que no escuro em relação a essa distribuição de vagas e a somatória de pontos, se vai ser considerada das fases finais e também do torneio Independência ou só dessa primeira fase. Carlão de Freitas, Bruno Mendes, quando ele saiu do Guarani, depois daquela... quando ele surgiu em 2012... muita gente imaginava que ele tivesse mais sucesso na carreira do que ele teve, embora tenha passado por grandes clubes. Só que é um cara que conhece o Guarani, conhece Brinco de Ouro, se dá bem com a camisa, se dá bem com a torcida nas 2 passagens que ele teve. Ou seja, é um grande reforço, independente de idade, de ter saído e voltado, né, Carlão? É verdade, Pio, você foi no ponto. Quando ele surgiu em 2012, aí com passagens, né, pós-Guarani por Botafogo do Rio, por Atlético Paranaense, nós pensávamos que ele iria desenvolver uma carreira vitoriosa no Brasil. Não que não tenha sido, mas nós esperávamos mais do Bruno Mendes. Ainda bem que financeiramente ele deve estar tranquilo, bem resolvido, até porque no exterior ele fez sucesso no futebol asiático, principalmente. Mas o que vale para nós é o que ele representa para o Guarani. Ou seja, as 2 passagens que ele teve pelo Guarani foram passagens importantes. A primeira ainda como um garoto, lá em 2012, 17 anos,
algumas comparações até com o Careca, mas pelo amor de Deus, né? O Careca é um ET no que tange a artilharia, no que tange a qualidade técnica, e o Bruno Mendes é um bom jogador. Mas ele foi muito bem, mesmo prematuro ainda a sua carreira. Aí foi lá ganhar o seu dinheiro, perambulou por algumas equipes do futebol brasileiro, foi para o exterior também. Eis que ele vem para 2018, uma Série A2, um momento complicado do Guarani, mas ele demorou para se encaixar. Mas a partir do momento em que se encaixou, ele foi protagonista também, ao lado do Bruno Nazário, naquela campanha super importante que culminou com o título, goleada sobre o Oeste. Ele foi um cara, uma referência. Foi artilheiro, refez a amizade com o gol, tanto é que foi transferido para o futebol do exterior e agora ele retorna num outro momento, diferente do Bruno Mendes versão 2018 e diferente do Bruno Mendes versão 2012. Vem mais maduro? Vem. Agora, vai ser necessário dar um tempo. A gente sabe quando o jogador vem do exterior, fisicamente ele estranha muito o calendário brasileiro, que é uma loucura, mas eu acho que num curto espaço de tempo ele vai entrar em forma, na melhor forma física, técnica, e vai ajudar o Guarani. Se o Bruno Mendes no futebol brasileiro ele não foi aquilo que nós esperávamos, em termos de Guarani, ele sempre correspondeu. Então eu espero que ele corresponda. Opa, deu uma de ouro. Boa. Guarani e Palmeiras no próximo domingo. Não só Palmeiras, mas também os clubes da capital e mais o Santos. As informações com o Vinícius Moura. Os 4 grandes do futebol paulista terão um meio de semana livre para treinamentos. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo voltam a jogar apenas no fim de semana, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O Corinthians teve seu duelo contra o Santo André antecipado do domingo para o sábado, às 6h30 da noite, na Neoquímica Arena. O alvinegro pode preservar 3 jogadores na partida: o goleiro Cássio, o volante Rony e o atacante Adson. Os 3 estão pendurados e perdem a partida das quartas de final se receberem um cartão amarelo contra o time do ABC. Palmeiras, Santos e São Paulo jogam apenas no domingo. Este meio de semana no calendário nacional está reservado para os jogos restantes da primeira fase da Copa do Brasil. O Santos já entrou em campo no torneio mata-mata nesta fase e agora aguarda apenas o seu adversário na próxima rodada. Na quinta-feira, o Iguatu do Ceará receberá o América de Natal. Quem passar nesse confronto terá pela frente o Peixe. O Santos tentará no domingo sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O Peixe irá encarar o Ituano, no Novelli Júnior, e torcer contra o Botafogo, que terá pela frente o São Paulo em Ribeirão Preto. O Santos se classifica se tiver um resultado melhor do que o Botafogo. O São Paulo passa a ter um grande problema para a reta final do Campeonato Paulista. O atacante Jonathan Calleri sofreu uma lesão no tornozelo e deve ser desfalque por pouco mais de um mês. Sendo assim, Calleri não deve voltar a atuar no estadual. O último jogo no campeonato está marcado para 9 de abril. O argentino pode ser submetido a uma cirurgia. O reserva imediato de Calleri é Erisson, que permanece no departamento médico. Giuliano Galopo pode ganhar oportunidade como centroavante na ausência dos 2 principais jogadores da posição. O Palmeiras entrará em campo no domingo contra o Guarani em Campinas. O alviverde do técnico Abel Ferreira tem contado com o meia Rafael Veiga em grande fase. O jogador participou de 9 dos últimos 11 gols do Palmeiras na temporada. Foram 5 assistências, 2 gols marcados e 2 cobranças de escanteio que resultaram em gols para a equipe. O início de 2023 é uma retomada da forma física e técnica para Veiga, que terminou o ano passado no departamento médico. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura, meus amigos. Pra gente encerrar bem o programa desta terça-feira, o pensamento do dia. A gente não vive nos nossos melhores momentos, mas são nesses momentos que os melhores momentos virão. Um tchau coletivo, até a tarde, até a noite, gente. Tchau. Tchau. Valeu, às 4 tem a Arena CBN Coelhão Almeida. Tchau. Repórter CBN.